pessoal, essa daqui é a quarta e última parte sobre esse estudo de qual será o papel da igreja em meio ao caos que virá sobre toda a terra no Apocalipse. Vou tentar ser breve nessa finalização desse estudo. Então o segundo grupo ficará encarregado de fazer as mesmas obras que o profeta Elias fez. Então, para que não fiquem somente nas minhas palavras, agora veremos, através de textos bíblicos, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova, o poder e unção de Elias sendo replicado nas duas testemunhas de Apocalipse 11, isto é, na igreja. Então, para começarmos, veremos quando o profeta Elias fez parar de chover durante 3 anos e meio perante toda a terra. Então, pessoal, iremos começar lendo 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E daí, pessoal, muitos podem dizer, ao ter escutado esse texto que eu acabei de ler, ué, mas tudo bem, você leu, de fato, o profeta Elias falou que não iria chover, mas não está falando nada referente a tempo. Quanto tempo que iria ficar sem chover? Pessoal, por isso que a gente tem que aprender a linkar as escrituras, isto é, linkar um texto com o outro. Os textos da lei, dos salmos e dos profetas, com os textos do Novo Testamento e de Apocalipse. Se nós não linkarmos todos os textos necessários, a gente vai ficar boiando e vai pregar heresia, ou vai aceitar a heresia sendo pregada pelos outros. Então, a continuação desse texto que eu acabei de ler, com o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 5, versículo 17, olha só. Tiago vai dizer o seguinte: Elias era humano como nós, ou era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu. Está falando a respeito daquele texto que eu acabei de ler anteriormente. Sobre a terra, durante, agora ele vai dar o tempo, durante 3 anos e meio. Então ele está dando continuidade àquele texto lá de 1 Reis que eu li. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. É uma continuação daquele texto. E aí, a gente volta para Daniel, que vai dar mais informações ainda sobre esse assunto do profeta Elias. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui rápida em Daniel capítulo 7, versículos 19 ao 21. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com os seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Então, se o chifre aqui, esse chifre pequeno aqui, é o anticristo. Se ele está guerreando com os santos, que é a igreja, e está vencendo os santos, isto é, está levando boa parte da igreja para cativeiro, está matando muitos do povo de Deus, está oprimindo o povo de Deus, isso significa o quê, pessoal? Isso significa que já é na metade da última semana. Porque o reinado do anticristo vai ser 7 anos de grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, isto é, nos primeiros 42 meses, como diz lá em Apocalipse 11, vai ser o ministério de Moisés e Elias, que recairá sobre a igreja, as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Do início da semana até a metade, que vai dar um total de 42 meses. Que se você somar 42 meses, dão 3 anos e 6 meses. Um ano tem 12 meses.
Então, se um ano tem 12 meses, um ano 12, mais um ano 12, mais um ano 12, 12 mais 12 mais 12 dá um total de 36 meses. A metade de 12 dá 6. Então, 36 meses mais 6 meses dá um total de 42 meses. Então, conseguimos aqui desvendar o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11, que é a igreja. Qual vai ser o tempo? 3 anos e meio, 42 meses. Quando bater esse tempo, vai se cumprir agora, ó. Enquanto eu observava, esse chifre que é o anticristo, guerreava contra os santos e os derrotava. Então, se esse chifre que é o anticristo está guerreando contra a igreja e está vencendo, significa que esses primeiros 3 anos e meio, esses primeiros 42 meses, já se passaram. A primeira metade da última semana passou. Agora vem a metade da última semana até o seu fim, para bater, que é 3 anos e meio, mais 42 meses. Para bater certinho, 42 meses da primeira metade, mais 42 meses da segunda metade, ou 3 anos e meio da primeira metade, mais 3 anos e meio da segunda metade, dá um total de 7 anos. Entenderam? Primeiro a igreja oprimindo o reino da besta. E depois é a besta, que é o anticristo, oprimindo o reino da igreja. Quando bateu os 7 anos, aí sim Cristo vem. No final, quando bateu os 7 anos, aí Cristo vem, desce do céu. Entenderam? Agora vamos para Apocalipse capítulo 11, versículos 3 ao 10. Este texto de Apocalipse que eu irei ler agora está falando a respeito das duas testemunhas. Isto é, a igreja no tempo do fim, com o ministério de Moisés e o ministério de Elias recaído sobre elas. Então, pela leitura aqui, vocês verão que vai bater certinho com o que eu acabei de explicar. Se vocês prestarem atenção, vai bater certinho o que eu acabei de explicar a respeito dos 42 meses. Vai bater certinho, vocês vão entender. Darei poder às minhas duas testemunhas. E elas profetizarão. As duas testemunhas é a igreja. Mas por que está dizendo duas testemunhas? Porque está falando do ministério de 2 homens. Ministério de Moisés e ministério de Elias, que recairá sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Uma porção do povo judeu, uma porção do povo gentil, convertido no Evangelho de Cristo, que vai ganhar como presente o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Isso são duas testemunhas. É o presente que Deus está dando, as 2 asas da grande águia. Você chamar de 2 asas da grande águia, você chamar de 2 testemunhas, vai dar no mesmo. Tudo isso está significando o ministério de Moisés e o ministério de Elias, né? O poder e unção de Moisés e de Elias, que vai recair sobre a igreja. Nada mais é do que isso, pessoal. Não é 2 homens literais. Então vamos ler. Darei poder às minhas 2 testemunhas, igreja, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Se eu voltar para o versículo 2, vai dizer o que significa 1260 dias, vestidos de pano de saco. O que são esses 1260 dias? Vai dizer assim no versículo 2. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios, a nós, gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. O início do anticristo, o início do reinado do anticristo até a metade da semana. Vai bater um total de 42 meses, 3 anos e meio. Quando chegar na metade, aí já não é a igreja mais operando, atacando o povo do anticristo, o reinado do anticristo. Aí Deus vai dar poder e autoridade para que Satanás e o anticristo persiga a igreja. Por que Deus vai dar poder e autoridade para que Satanás persiga a igreja? Para que a igreja seja provada, para que seja separado o joio do trigo no meio da igreja, para que Deus, através de Satanás e o anticristo, possa peneirar os povos, peneirar o povo dele, e as nações também que irão restar para o reino milenar.
É igual como aconteceu quando Cristo estava prestes a ser entregue na cruz do Calvário. Aí ele disse para o... Não lembro direito, não sei se era Pedro, acho que era Pedro, né? Que Cristo disse assim: Pedro, tenho orado por você, pois Satanás deu alguns de vocês. Presta atenção o que Cristo falou. Satanás deu alguns de vocês, vocês quem? Dos 12 apóstolos, Deus deu alguns de vocês para Satanás peneirá-los. O que é peneirar? É pôr a prova. Quando Cristo está falando, o próprio Deus deu para Satanás alguns de vocês, alguns dos 12 apóstolos, para peneirá-los, significa que Deus sabia que um daqueles dali, as suas obras não seriam compatíveis para entrar no reino de Deus. E Deus tinha que peneirar um daqueles. E quem que foi peneirado? Foi ali o próprio Pedro, que negou a Cristo, porém depois se arrependeu, e Judas. Só que na peneiração que Satanás estava fazendo ali, perseguindo, Judas não passou na prova. Judas teve mais amor ao dinheiro do que ao próprio Cristo, do que ao próprio Messias, entregou o Messias. Ele vendeu o seu direito de primogenitura, de ser primogênito, de herdar o reino. Porque Judas, pessoal, de forma espiritual, ele não se fez descendência de Isaac, mas por meio das suas más obras, ele acabou se fazendo descendência de Ismael. E por isso, ele não herdará o reino de Deus, ainda que ele tenha sido um eleito antes da fundação do mundo. Depois Pedro cumpriu aquilo que ele havia prometido a Cristo. O que ele havia prometido a Cristo? Senhor Jesus disse: um de vocês aqui irá me trair nesta noite. Eles estavam ali na Santa Ceia. Aí Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou te trair. Ainda que eu tenha que ir com o Senhor à morte, eu prefiro morrer, mas eu não irei trair o Senhor. Não lembra que o texto direito. Vou colocar aí na tela para vocês. Mas Satanás passou a peneira ali nos 12 apóstolos, e Judas não passou, e Pedro também não passou, porque Pedro negou o Senhor Jesus duas ou três vezes, eu sempre me confundo. Mas Deus levou em conta que ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele pôs em prática aquilo que ele havia prometido, que ele iria até a morte com o Senhor. Mas ele precisava, digamos assim, ver muitas coisas, né, para aperfeiçoar a sua fé. Ele precisava ver o Senhor Jesus ressurreto, para que isso aperfeiçoasse a sua fé de tal modo que ele estivesse preparado para cumprir aquilo que ele havia prometido para o Senhor Jesus, que morrer por Cristo, dar a sua vida por ele, e não negá-lo. E de fato ele fez isso. Mas vamos dar continuidade ao texto. Bom, voltando para Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Darei poder às minhas duas testemunhas. Já expliquei o que é isso, né? E elas profetizarão durante 1260 dias. Já expliquei também o que é isso. Vestidos de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Ó. Viram? A mesma coisa que o profeta Elias fez no tempo dele. Lembra que de 1 Reis capítulo 15, versículo 1? Lembra de Tiago capítulo 5, versículo 17? Textos que eu acabei de ler? Então, está em conexão com esse texto aqui que eu estou acabando de ler de Apocalipse. Então está dizendo aqui, ó, versículo 6 de Apocalipse 11. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Qual é o tempo que eles estarão profetizando? Não está dizendo aqui, ó, no versículo 2? Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios.
eles pisarão a cidade santa durante, olha o tempo aqui, durante 42 meses. Eu já expliquei para vocês como é que tem que fazer o cálculo, 42 meses. Um ano consiste em 12 meses. Então, se um ano tem 12 meses, 12 meses vezes 3, né, que dá o total de 3 anos, 12 meses vezes 3 dá 36 meses. A metade de 12 dá 6 meses. 36 mais 6 dá 42 meses. 3 anos e meio. Então, quando o texto está dizendo aqui, ó, estes homens têm poder para fechar o céu, ou seja, parar de chover, não vai chover, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue, ó, transformar a água em sangue. Quem que fez as águas se tornarem em sangue no ministério dele? Lembra do estudo anterior? No vídeo, na parte 3 desse estudo? Não foi Moisés que batia o cajado assim, ó, e fez a água se tornar em sangue? Lá no Egito? Então, tá batendo aqui, ó, com o texto. Ministério de Elias, fazendo o céu parar de chover durante 3 anos e meio. Ministério de Moisés, fazendo as águas se tornarem em sangue. Tá vendo aqui o ministério de Moisés e o ministério de Elias sobre as duas testemunhas, sobre a igreja? Tá vendo, pessoal, como é que eu não estou falando besteira? E ferir a terra com toda sorte de pragas, ó. Segundo o ministério, ele tem poder para transformar água em sangue, ministério de Moisés. Ferir a terra com toda sorte de praga, ministério de Moisés de novo. Deus não enviou no ministério de Moisés as 10 pragas do Egito? Aqui, recaindo aqui sobre as duas testemunhas. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, que é o ministério de Moisés e Elias, a besta, né, que é Satanás transfigurado no anticristo, a besta que vem do abismo, os atacará, e irá vencê-los e matá-los. E irá vencê-los e matá-los. Lembra que no início do texto está lendo que qualquer um que tentasse fazer mal, ó, e assim deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Nos primeiros 42 meses, qualquer um que quiser causar dano à igreja tem que morrer. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Causar-lhes dano quem? A igreja, o povo de Deus. As duas testemunhas de Apocalipse 11. Ministério de Moisés e Elias. Mas aqui, no versículo 7, já está dizendo o contrário. Já está dizendo, ó, quando eles tiverem terminado, eles quem? A igreja, as duas testemunhas. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo, que é Satanás, né? Se juntando aqui ao anticristo, os falsos profetas e todos aqueles que colocaram a marca da besta, os atacará e irá vencê-los e matá-los. Ué, mas não está dizendo no versículo 6, é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano? Porque aqui no versículo 7 e no versículo 8, Deus está permitindo que o anticristo ataque a igreja e vença elas. Por que Deus está permitindo isso? Porque terminou os primeiros 42 meses da igreja. Chegou na metade da última semana. Agora, da metade da última semana até o final, ou seja, os outros 42 meses, os outros 3 anos e meio, agora é o anticristo que vai revidar o ataque da igreja. Entenderam? Pois seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus. Durante 3 dias e meio. 3 dias e meio são 3 dias e meio profético. São 3 anos e 6 meses. 3 dias e meio, 3 anos e 6 meses. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres. Cadáveres de quem? Da igreja, povo de Deus. E não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra
se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas, é aí que o povo tropeça na mensagem. Esses dois profetas, eles acham que são dois homens. Mas por que está dizendo dois profetas? Está apontando para Moisés e Elias. Só que não é eles que vão ressurgir de novo. É o ministério que vai recair sobre a igreja. Por isso que está esses dois profetas. É o ministério desses dois profetas que vai recair sobre a igreja. Está dizendo esses dois profetas porque Deus está sinalizando, está dando uma seta para estudarmos Moisés e Elias. O ministério deles, de Moisés e Elias, que vai recair sobre a igreja. E vai voltar para a terra para atacar o ministério do anticristo. Não é isso. Muitos teólogos interpretam dessa forma erroneamente. Ainda dizem que a homem foi dado o direito de morrer uma única vez, e aí então virá o juízo. Ou seja, o profeta Elias não morreu, abre aspas, porque morreu sim, mas segundo eles, não morreu, foi arrebatado até os céus numa carruagem de fogo. Então logo por isso tem que se cumprir essa palavra, que ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez, então virá o juízo. Então como Elias, segundo eles, não morreu, então Elias tem que morrer, então ele vai vir. E eles encaixam Moisés ou encaixam aí Enoque, né? Também teorias também que eles encaixam Enoque, porque Enoque lá em Gênesis foi levado até os céus para ficar junto com Deus. Segundo eles, interpretação errônea também, que o profeta Enoque morreu também. E aí eles interpretam dessa forma errônea e dizem que essas duas testemunhas, esses dois profetas, são dois homens literais. Não é. É a própria igreja. Está dizendo dois profetas porque está apontando para o ministério desses dois profetas. Ministério de Moisés e ministério de Elias, que vai recair sobre a igreja. A igreja estará sobre o poder e a unção de Moisés e Elias. Isso são dois testemunhas. Isso é os dois profetas. É a igreja. Pois esses dois profetas, igreja, uma porção do povo judeu, uma porção do povo gentil convertido no Evangelho de Cristo, haviam atormentado os que habitavam na terra. Agora, pessoal, veremos fome em toda a terra por 3 anos e meio. Estas coisas aconteceram no tempo do profeta Elias também. Vamos dar uma lida nos textos referente ao profeta Elias, no tempo dele, e essas coisas acontecendo lá em Apocalipse com a igreja. Agora, pessoal, vamos para 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 ao 20. E depois a gente conecta pontos deste texto de 2 Reis com Apocalipse. Vocês vão ver que vai bater igualzinho os textos lá de Apocalipse. Elias respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, isso é que a igreja fará lá no Apocalipse, ó. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Olha o cavalo preto aí de Apocalipse aí. Cavalo preto de Apocalipse está aí, ó. Tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Vocês verão essa mesma questão aqui, esse mesmo texto aqui, lá em Apocalipse. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, o oficial aqui, pessoal, está apontando para o anticristo. O rei aqui está apontando para o próprio diabo. Entenderam? Eram coisas literais que aconteceram aqui no tempo do profeta Elias, que acontece de forma espiritual. Você tem que ler a lei, os salmos e os profetas, pegar coisas literais e trazer para coisas espirituais lá em Apocalipse. Tá? E que essas coisas vão acontecer lá em Apocalipse. Então, o oficial que está afrontando o profeta Elias está apontando para o anticristo que vai afrontar a igreja. E o rei
que governa sobre o oficial, aqui no tempo do profeta Elias, está apontando para Satanás, que estará governando o anticristo. Entenderam? Então você tem que ter esse entendimento aqui. Oficial em cujo braço, oficial anticristo, lá em Apocalipse. Cujo braço, o rei é Satanás, lá no Apocalipse. Cujo rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Elias advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Versículo 3, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos amorreus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ou seja, eles pensaram assim: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de qualquer jeito. Vamos lá, vamos tentar. Vai que eles nos poupem. O máximo que pode acontecer é a gente ir lá e ele querer nos matar. Mas se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de qualquer jeito. Entenderam a lógica desses leprosos? Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar aqui calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: ainda que alguns homens apanhem 5 dos seus cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los e descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com os seus cavalos, o rei os enviou atrás dos seus exércitos arameus, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei.
Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma taça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto com a porta, e ele morreu. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ou seja, desfez, daquilo que o profeta Elias havia profetizado, havia dito para eles. Isso aqui é uma tipologia do que o povo da besta vai dizer. O povo da besta vai ouvir as 2 testemunhas profetizando, e lá em Apocalipse 13 diz que quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, elas estarão enaltecendo o reinado do anticristo. Essa tipologia é que Deus quer passar aqui no texto do profeta Elias. Agora vamos para o terceiro evento que aconteceu no tempo do profeta Elias, que recairá sobre as 2 testemunhas de Apocalipse, isto é, a igreja. E também nesse terceiro evento pode incluir o ministério de Moisés também, que aconteceu no tempo do ministério de Moisés, que é quando Deus fez uma aliança com os animais da terra, lá no tempo do profeta Elias. E uma parte da igreja e nações restantes será sustentada lá no deserto durante 3 anos e meio. Essa parte de Deus faz uma aliança com os animais da terra são coisas que aconteceram no tempo do profeta Elias. Essa parte e uma parte da igreja e as nações restantes será sustentada no deserto durante 3 anos e meio, são coisas que vão acontecer lá em Apocalipse para a igreja, uma parte da igreja. Então eu irei estar lendo aqui 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 ao 6. E depois eu irei seguir lendo Oséias, capítulo 2, versículo 18, e finalizando com Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, versículo 13 ao 17. 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 ao 6, vai nos dizer o seguinte. Depois disso o quê? Lembrando que no versículo 1 do capítulo 17, o profeta Elias profetizou que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Que anos seguintes são esses? 3 anos e meio, como vimos lá no texto de Tiago, capítulo 5. Exceto mediante a minha palavra. Então, depois disso está falando, depois dele ter fechado o céu, para não chover. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Pessoal, não eram essas mesmas coisas que aconteceu lá, quando Deus, através de Moisés e Arão, Deus levou o povo dele, o povo hebreu lá para o deserto? Deus não fez cair do céu alimento para eles? Deus não mandou animais dos céus enviarem alimentos para eles lá no deserto? Então, essas mesmas coisas acontecendo aqui com o profeta Elias. Por que Deus replicou coisas que aconteceu lá no tempo de Moisés, aqui com o profeta Elias? Porque ele não pode replicar essas coisas também lá em Apocalipse. Por acaso o poder de Deus está limitado? Lógico que não, pessoal. Então vamos para outro texto, o texto de Oséias. Naquele dia o que está falando? Futuro, fim dos tempos, Apocalipse, o tempo do fim.
naquele dia, em favor deles. Deles quem? Da igreja. Tanto da igreja quanto aqueles que deram ouvidos à igreja, né? Deram ouvidos às duas testemunhas. Em favor deles, farei um acordo com os animais do campo. Assim como aconteceu no tempo de Moisés e assim como aconteceu no tempo de Elias. Deus profetizando coisas lá para o futuro aqui através de Oséias. Falando que ele vai fazer um acordo com os animais do campo. Com os animais do campo, com os animais do céu. No texto que eu li anterior do profeta Elias, o corvo, que é um animal do céu, ele não desceu para trazer alimento para o profeta Elias? Então, tipologias de coisas que vão acontecer no futuro com as duas testemunhas. Uma porção da igreja que vai ser levada lá para o deserto e o povo que der ouvido às duas testemunhas serão levados lá para o deserto para restarem, para serem nações gestantes. E com os animais que rastejam pelo mar, arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Aqui já está, né? Essa parte de arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos os povos vivam em paz. Aqui é a outra camada de revelação, a outra camada da profecia que está já iniciando aqui já o reino milenar, o reino de Cristo. Aqui, já pelo que eu entendi, o tempo do anticristo já passou. Cristo e a igreja já combateram lá no Rio Eufrates, já venceram o anticristo e o reinado dele. E Cristo, lá do Monte Sião, está estabelecendo o seu reino junto com a igreja. Aí se cumpre essa palavra. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Porque o reino de Cristo, o reino do Messias aqui na terra, não no céu, como muitos pregam, o reino de Cristo, o reino milenar, vai ser na terra e não no céu. Será um reino de justiça e paz eterna. Mas ele vai se iniciar no reino milenar, no sétimo milênio. Esse texto aqui de Apocalipse 12, pessoal, presta atenção, está se referindo à igreja. Uma parte da igreja, não toda ela, uma parte da igreja sendo enviado para o deserto, para ser livrada da serpente, né, do anticristo. Então vamos ver aqui, ó, Apocalipse 12, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto. A mulher aqui, pessoal, é a própria igreja. São as duas testemunhas de Apocalipse 11. A igreja é uma porção do povo de Deus, uma porção do povo gentil, convertido ao Evangelho de Cristo. A mulher aqui está falando da igreja. A mulher fugiu para o deserto, é um deserto literal, para um lugar que lhe havia sido preparado. Ó. Deus preparou este lugar para a igreja. Que lugar é esse? O deserto. Por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Agora vamos pular para o versículo 13 ao 16. Quando o dragão foi lançado à terra, o dragão aqui é o diabo, né? Começou a perseguição à mulher. A mulher, já falei que é a igreja. Que dera à luz o menino. O menino é Cristo. O que é a igreja, né? O que é a mulher? O que é a igreja dando a luz a Cristo? É a igreja chegando no ápice da sua santidade. É o pai, quando olhar para a terra, ver a imagem do seu filho sendo refletida na igreja, por meio das suas boas obras. Lembra do que Cristo disse? Se creres em mim, obras maiores farão. Já expliquei esse texto do Senhor Jesus. Se creres em mim, obras maiores farão. Já expliquei isso no vídeo 3. Não vou explicar aqui de novo, senão vai ficar muito grande. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguição à mulher, que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher, já expliquei que é a igreja, né? As duas asas da grande águia. O que são, pessoal, as duas asas da grande águia? Já expliquei que mulher é a igreja. Então, se mulher é a igreja, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, é a igreja recebendo de Deus as duas asas da grande águia. A águia é o próprio Cristo. As duas asas é o ministério
de Moisés e o ministério de Elias. Como assim, Marcos? É a igreja no tempo do fim, né? As duas testemunhas, a igreja do tempo do fim, sendo presenteada por Cristo, estando sob o poder e unção de Moisés e de Elias, para fazer se cumprir aquilo que Cristo disse: se creres em mim, obras maiores farão. A igreja só poderá fazer obras maiores que o próprio Cristo fez quando ele se fez carne, quando ele receber do Pai, de presente do Pai e do Filho, as duas asas da grande águia, isto é, o ministério de Moisés e de Elias. A igreja estiver com o poder e unção de Moisés e Elias. Entenderam? Espero que eu tenha explicado direito. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. É um deserto literal, onde seria sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, ou 42 meses, tanto faz. Fora do alcance da serpente, fora do alcance da serpente, de Satanás. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Vou explicar esse texto aqui que no vídeo 3 eu expliquei. Vocês dão uma olhada lá que eu estou explicando sobre esse versículo 15 aqui, o que significa a serpente, que é Satanás, jorrar da boca um rio. O que é a serpente jorrar da boca água como um rio? Lá no vídeo 3 eu estou explicando isso. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio, que o dragão fizera jorrar da sua boca. Também estou explicando o que significa a terra abrir a boca e engolir o rio, que tentou atacar a igreja. Estou explicando isso também tudinho lá no vídeo 3. Dá uma olhada lá que eu estou explicando lá direitinho. Vou explicar aqui, pessoal, porque é redundante. Vou estar falando as mesmas coisas dos outros vídeos. Vamos agora para outra característica que aconteceu lá no tempo do profeta Elias e que vai recair sobre a igreja no tempo do fim. Apocalipse capítulo 16, versículos 12 ao 14, aí a gente pula para o versículo 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então está secando aqui o rio Eufrates para acontecer a grande batalha do Armagedon. Vamos agora, pessoal, para Apocalipse 9, versículo 13 ao 17. O sexto anjo tocou a sua trombeta. Eu ouvi outra voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que acompanharam os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre.
Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhem e até a próxima.